duas regiões no caso. Só que o cara se casou aproximadamente com 14 anos e a esposa dele era um pouco mais nova do que ele. No dia do casamento fizeram uma linda festa de casamento para eles dois. Só que o que aconteceu foi que estava todo mundo colocando uma expectativa muito grande em cima do cara. E que quando todo mundo deixou ele lá no quarto dele, no antro sexual, onde poderia acontecer a finalidade sexual, o cara simplesmente não vingou. Ele continuou casado com ela, passou 8 anos sem ter nenhuma relação sexual com ela. Aí, na época, pelo século XVI, pelos costumes, tiveram que chamar uma feiticeira para fazer uma reza dele, para que ele conseguisse ter uma primeira ereção, que foi justamente por causa dessa reza, acredito. Não se sabe o porquê, que eles acreditavam que esse cara estava endemoniado, ou que o demônio o possuía, ou que ele tinha um demônio. Mas ele estava enfeitiçado. Mas que ele tinha algum tipo de feitiço, porque não era normal um homem se casar com uma dama e passar 8 anos casado com ela e não ter nenhum tipo de relação sexual. Até então o homossexualismo não poderia existir, mas eles não viam isso aí, não tinha essa mentalidade de homossexualismo. Depois do feitiço que depois da reza que a feiticeira fez para ele, aí sim ele conseguiu ter um filho que chamava-se Santisker. E ele continuou dando seguimento à vida dele. Só que ele era um jovem, ele casou-se com 14 anos, até então ele era um jovem, aproximadamente com 19 anos, por aí. E ele não queria aquela vida de camponês. Ele tinha alguns planos, já além da época, e que ele queria ter apenas uma desculpa para sair daquela vida de camponês. Algo foi que aconteceu. Ele roubou uma saca de grãos, eu acredito que foi um arroz ou foi trigo, e através de sair ele conseguiu o álibi, onde ele fosse conseguir a fuga dele. E ele fugiu, realmente. Bom, ele passou uma década e mais um pouco sumido, sem ninguém ter notícia dele. A mulher dele, imaculada, continuou esperando a volta de Martin Guerre. E Martin Guerre nada. E Martin Guerre nada de aparecer. Também não teve como comprovar a morte dele. Ela poderia casar-se se ela conseguisse provar a morte dele. Porém, ela preferiu esperar. Amigo, você quer dar uma palestrazinha? Bom, voltando à parte, quando ele roubou a saca, era assim muito importante. Por quê? Quando casava, ele não tinha suas próprias casas. Ele ia morar na casa do pai. E assim, o roubo para aquela comunidade era de extremo. Era inadmissível ser roubado tanto o roubo contra a vida de terra. Que a gente vai falar logo mais. Aí como ele roubou, o pai castigou, já martelou, porque ele já vivia insatisfeito, ele não queria aquela vida. Ele casou sem conhecer, casou sem gostar, por isso que ele teve tanta dificuldade em ter um relacionamento, porque ele vivia momentos conflituosos dentro mesmo, ele não se acertava naquela situação de apenas um camponês. Ele queria mais que aquilo, ele tinha uma visão além. Na realidade, era além do tempo dele. Ele escutava histórias de soldados, queria viajar, queria conhecer o mundo, mas ele estava preso àquela instituição da família, naquele tipo medieval, e ele queria se libertar daquilo. Quando ele roubou, ele foi castigado, mas foi o ápice. Pegou e fugiu, porque ele roubou meia saca, porque ele ia ter dinheiro para poder se manter. Lembrando que uma saca de grana naquela época valia fortuna. Uma fortuna que hoje a gente não pode calcular porque a gente não sabe em que era comprado, se era em dinheiro, se era em ouro, prata, a gente não sabe, mas sabe-se que era uma fortuna, uma saca de grão na época. Não hoje, na saca de café que a gente pode avaliar aqui em R$90. R$90 geralmente hoje ainda para você comer uma pizza, tomar um refrigerante e pagar os 10% do carro. Do garçom. Naquela época era uma riqueza imensa. Só para ressaltar, continue.